Olá! Quem pensa que acne é doença apenas de adolescente está muito enganado. A acne realmente ela pode surgir na vida adulta, ela pode persistir na vida adulta e o que é o caso de alguns pacientes, inclusive principalmente o grupo das mulheres que acomete mais, que é uma acne que pode ou persistir, ela vir da adolescência e persistir além dos 25 anos, ou ela pode surgir após os 25 anos. Esse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre alguns fatores de risco, o que é a relação da acne, hormônios e quais são os tratamentos que a gente tem disponível para que possa melhorar essa questão da acne. Normalmente a gente define a acne na mulher adulta, geralmente é uma acne ou que ela pode persistir depois da adolescência, ou a acne que pode surgir após os 25 anos. Então, existem essas duas definições. A gente vê na literatura que, à medida que ela vai envelhecendo, que as mulheres vão envelhecendo, a chance de ter acne vai diminuindo. Mas, mesmo assim, existe uma parcela da população pequena, mas que pode persistir com acne entre 50 e 40 anos. Isso pode acontecer, sim, com algumas mulheres. O que ela é? Ela difere um pouco da acne do adolescente. Geralmente a acne no adolescente, ela vai ser, normalmente tem uma relação com a mudança dos hormônios, o pico dos hormônios com a questão da puberdade, é uma acne que normalmente tem ótimas respostas a vários tratamentos, e a acne na mulher adulta é um pouquinho diferente. Ela também pode ter a questão da relação hormonal, então principalmente a questão de algumas mulheres ter um pouco mais de hormônios masculinos, ou até mesmo a imensa maioria vai ter níveis normais de hormônio, mas mesmo assim vai ter uma relação desses hormônios com a produção de sebo e a questão dos folículos na pele. E ela tem algumas características um pouquinho diferentes. Por exemplo, na mulher, ela pode ser um pouco mais concentrada aqui no terço inferior, normalmente no queixo, às vezes no pescoço, que é um pouco diferente do adolescente, mas também vai ter mulheres que vão ter mais lesões no rosto todo, isso também pode ser descrito, existe mais de um, mas a característica principal é às vezes essa acne mais nessa parte inferior do rosto, em relação que é diferente um pouco do adolescente. Tanto ela pode ter espinha, que é aquelas lesões mais inflamatórias, que a gente chama vulgarmente de espinha, como também pode ter aquele famoso cravo, que são aquelas lesões menos inflamatórias, mas geralmente ela tem muito essa questão inflamatória, não tem tanta oleosidade na pele, é diferente do adolescente, que tem um pouco mais de oleosidade, e ela pode ter vários fatores de risco. Um deles, muito importante em mulheres, é a síndrome dos ovários policísticos, que consiste geralmente em irregularidade da menstruação, alguns sinais de aumento dos hormônios masculinos, como presença de pelos em alguns locais, excesso de oleosidade, tanto no rosto quanto cabelo, e aí isso pode estar relacionado à questão da acne e também outros fatores de risco, por exemplo, como tabagismo, como estresse também pode estar relacionado, alimentos, dietas muito ricas em açúcares, carboidratos, isso também pode ter influência na acne. E normalmente o diagnóstico é feito pelo dermatologista, um diagnóstico clínico, pela história clínica, pelo exame. E também os tratamentos, a gente pode falar um pouco de forma geral dos tratamentos. Existem os tratamentos, alguns são semelhantes ao tratamento da acne no adolescente, dependendo dos casos, e às vezes também tem alguns tratamentos que são um pouquinho mais específicos, uso de anticoncepcionais, uso de medicações que possam inibir alguns hormônios, fazer um bloqueio de hormônio, então algumas coisas que podem ser um pouco diferentes. Por exemplo, tanto de formas mais leves, pode ser tratado de forma tópica, com sabonetes, com adstringentes, podem ser usados. Acnes mais graves, num nível médio de lesão, um nível um pouco mais graves, pode ser o uso de antibióticos orais. Pode ser usado a isotretinoína, embora tenha uma resposta um pouquinho pior em relação à acne do adolescente, também pode ser usado. Existem alguns tratamentos também com o uso de anticoncepcionais que tem muito boa resposta, principalmente aquela acne
que tem muita relação com o período pré-menstrual, então ela também tem uma ótima resposta, pode ser usado alguns anticoncepcionais, porque eles podem ajudar a melhorar. Alguns anticoncepcionais também podem piorar, então a questão do uso correto e do uso, a discussão com o seu médico, com o dermatologista, para poder realmente ver qual é a medicação mais adequada. E outros tratamentos que a gente pode usar também, existem em literatura, principalmente pensando na síndrome do ovário policístico e outras síndromes que também podem estar relacionadas a essa persistência da acne. Então, a minha dica de hoje, meu vídeo de hoje é todo falando sobre a acne adulta, e que é uma condição que tem tratamento. A gente sabe o quanto mexe com a autoestima da mulher, quanto é desagradável, principalmente chegar na fase adulta, meu Deus, você ainda tem acne, você ainda tá em uma pele de adolescente, mas infelizmente é muito comum, entendeu? Até inclusive eu me encontro também nesse grupo de mulheres que também tem um pouco, eu tenho levemente acne na mulher adulta, realmente meu rosto faço tratamento para melhorar, e a gente vai conseguindo melhorar, e isso também precisa de um bom acompanhamento, porque infelizmente ela é um pouco mais chata, ela é mais persistente, então às vezes precisa realmente de tratamento de terapia de manutenção muita para poder não fazer com que ela volte, e essa luta, e nós como médicos, nós como dermatologistas, a gente está com vocês para melhorar, para tratar e realmente fazer um tratamento correto e melhorar mais esses sintomas, ok? Tchau, tchau!